E aí galera conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e essa é a aula 0 de Física. O que quer dizer Física? Física vem do grego physis, que quer dizer natureza. Logo, a Física estuda os fenômenos da natureza. A Física é dividida em dois grandes ramos, a Física Clássica e a Física Moderna. A Física Clássica é dividida em 5 ramos, Mecânica, Termologia, Óptica, Ondulatória e Eletromagnetismo. O que estuda a mecânica? A mecânica estuda o movimento e é dividida em duas partes, cinemática e dinâmica. Cinemática estuda o movimento sem se preocupar com suas causas. Dinâmica estuda as forças de interação para que surjam os movimentos. Termologia estuda temperatura, calor, agitação das moléculas, estuda os fenômenos relacionados à temperatura e calor. A óptica estuda os fenômenos relacionados à luz, ou seja, ondas eletromagnéticas, fenômenos relacionados à luz e à visão ondulatória. A ondulatória estuda as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas que transportam energia através da matéria. Ondas eletromagnéticas são aquelas que só transportam energia sem transportar matéria. Por exemplo, uma onda mecânica, o som. Uma onda eletromagnética, a luz. Então óptica e ondulatória estão aí juntinhas, ok? Eletromagnetismo. Eletromagnetismo estuda a interação entre eletricidade e magnetismo, ou seja, a interação entre os campos magnéticos e campos elétricos. Eletricidade só surge com magnetismo, e com magnetismo eu posso criar eletricidade. A física moderna é dividida em 6 ramos: relatividade, estrutura atômica, física nuclear, física da matéria condensada, partículas elementares e astrofísica, também conhecida como cosmologia. O próprio nome de cada área define bem o que cada um estuda, né? Relatividade, criada pelo Einstein, é dividida em duas partes, especial e geral. Estrutura atômica, como o próprio nome já diz, a estrutura do átomo. Física nuclear estuda o núcleo, as reações de fissão, de fusão, ou seja, os fenômenos que ocorrem no núcleo do átomo. Partículas elementares, estuda as partículas menores do que os elétrons, os prótons e os nêutrons, ou seja, partículas que dão origem aos elétrons, como os fótons, por exemplo, os quarks. Os quântos são as menores partículas constituintes de um átomo, são partículas subatômicas. Astrofísica. Astrofísica também conhecida como cosmologia, o próprio nome já diz, né? Estuda o cosmos, a origem do universo, se o universo está em expansão, quando surge uma galáxia, uma estrela, uma constelação. Durante muito tempo a física ficou conhecida como filosofia natural, principalmente na antiguidade, e na Idade Média como alquimia. Calma aí, professor, alquimia não tem a ver com química? Não, meu querido, é o seguinte. Há apenas 200 anos, essa filosofia natural foi dividida nas 3 partes, que são física, química e biologia. Ou seja, na Idade Média, a alquimia era a física, a biologia e a química, tudo junto. E com um pouquinho de magia, né? Aquele toque místico lá da era medieval. Quanta gente não foi queimada por isso? Bom, mas a física como ciência propriamente dita vem no século XVII. Por quê, professor? Porque agora ela começa a ser experienciada, testada. E quem é o cara que cria isso? René Descartes revoluciona no século XVII criando o método científico, que depois é aperfeiçoado pelo Isaac Newton, Sir Isaac Newton, e por Galileu Galilei. O que constitui um método científico? Primeiro, eu observo um fato, ou seja, um problema. Em seguida, levanto hipóteses. Depois, testo essas hipóteses. E, por fim, tiro minhas conclusões. Se as conclusões forem verdadeiras, eu criei uma teoria. Se não, eu refaço todo o processo. Vamos ver na prática com um exemplo bem simples. Eu digo sempre que as mulheres são excelentes cientistas. Por exemplo, quando o cabelo delas começa a cair, elas levantam várias hipóteses. É meu namorado que está me estressando, eu não estou me alimentando bem, é meu condicionador que é ruim, eu vou trocar o shampoo, ou eu estou em TPM, sei lá, surgem várias hipóteses. Ela começa a testar essas hipóteses. Troca o condicionador, o cabelo continua caindo. Muda o shampoo, o cabelo continua caindo. Faz uma vitamina, come, se alimenta melhor, o cabelo continua caindo. E aí ela descobre que naturalmente o cabelo de todas as pessoas cai todos os dias. Ela pode aumentar ou diminuir essa quantidade de acordo com sua alimentação. E é muito melhor tomar vitamina de abacate do que colocar vitamina de abacate na cabeça ou iogurte como a mulherada faz. Mas aí não deixa de ser uma experiência científica, né? Elas estão testando até descobrir um jeito de solucionar a queda de cabelo, até que descobrem que sempre o cabelo irá cair. Tá aí um exemplo bem simples de método científico, tá bom? Repetindo, observar o problema, levantar hipóteses, testar as hipóteses e depois tirar conclusões. Se elas forem verdadeiras, você criou uma teoria. Se forem falsas, você repete todo o processo de novo. Analise aqui comigo no quadro Método Científico. Observar o problema, levantar hipóteses, testar as hipóteses. Através de quê? Experimentos. Conclusões. Verdadeiras, surge uma teoria. Falsas, repete o processo. Agora vamos falar de um tema muito importante. Talvez o tema mais importante para a filosofia natural na antiguidade, que é
o geocentrismo e o heliocentrismo, o embate entre essas duas grandes teorias. O que é o geocentrismo e o que é o heliocentrismo? Como o próprio termo já diz, heliocentrismo. Helio quer dizer Sol. Heliocentrismo, Sol no centro. Geocentrismo, geo quer dizer terra. Terra no centro. Na antiguidade existiam filósofos que ficavam de ambos os lados. Por exemplo, o primeiro a afirmar o sistema heliocêntrico foi Aristarco. Filósofos importantes como Aristóteles e Ptolomeu afirmavam que o universo era geocêntrico, ou seja, com a Terra no centro. Tá aqui, ó, o modelo heliocêntrico. Sol no centro é o nosso modelo atual, né? O Sol está no centro e aí vem os planetas. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Vênus vem depois de Mercúrio, Marte depois. Tem aquela piadinha, né? As mulheres são de Vênus e os homens são de Marte. Sistema geocêntrico. O modelo mais importante para o sistema geocêntrico é o modelo do Ptolomeu. Olha como era complicado. O Ptolomeu tentava explicar assim quando alguém perguntava a ele: Ptolomeu, por que aqui tem época do ano que a Lua está menor e tem época do ano que a Lua está maior? Por que tem época do ano que o Sol está menor e por que tem época do ano que o Sol está maior? Então Ptolomeu explicava assim, que além do planeta girar em torno da Terra, ele não girava numa trajetória simples, ele girava em círculos, mas que círculos dentro de outro círculo, chamado de epiciclos. Dá uma olhada nesse sistema aqui. Esse era o ciclo que o planeta girava, o Sol, a Lua e outros planetas giravam em torno da Terra, e dentro dessa órbita giravam os epiciclos. Então a órbita desse planeta era tipo assim, ó. E essas curvas mostravam, né, tentavam evidenciar quando aparecia a Lua maior, a Lua menor, o Sol maior e o Sol menor. Mas hoje sabemos que, na verdade, o sistema heliocêntrico é verdadeiro, mas que suas órbitas não são circulares, e sim elípticas. Então, como é uma elipse, ou seja, uma circunferência achatada, é por isso que vemos às vezes o Sol maior e o Sol menor, a Lua maior e a Lua menor. Então, todas as órbitas celestes são órbitas elípticas. Quem são os principais defensores de cada teoria? Do heliocentrismo. O heliocentrismo mais importante, o primeiro, como eu disse na antiguidade, foi Aristarco. Só que tem um problema, o Aristarco, coitado, não conseguia provar. Naquela época nós não tínhamos tantos instrumentos científicos, né? Mas já na Idade Média tivemos o Copérnico. Copérnico foi um grande representante do heliocentrismo e todos os outros cientistas que vieram por conseguinte. Por exemplo, o Galileu, que aperfeiçoou o sistema de Copérnico através de experimentos, porque já tinha o telescópio. Então Galileu não só provou, como também mostrou. Por causa disso, muitos foram para a fogueira. Por exemplo, Giordano Bruno morreu na fogueira, o próprio Nicolau Copérnico, e o Galileu escapou porque se retratou, ou seja, publicou suas obras e depois disse que era tudo uma mentira. Os principais representantes dos geocentrismos, os antigos e os mais importantes, Ptolomeu e Aristóteles. Então veja aí os principais representantes do heliocentrismo e do geocentrismo, e esse é o nosso modelo ptolomaico, e esse é o nosso modelo atual, né, em órbitas elípticas. Então ficamos por aqui e essa é a nossa aula de introdução à física, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Exatamente, eu sou o professor Edgar Rafael e até a próxima aula.